Estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de quarta-feira, gente. Farra dos empréstimos é o nosso tema de hoje, do nosso quadro Por Dentro dos Seus Direitos, com o advogado previdenciário Herbert Castro, né? Irá falar sobre uma onda aí de empréstimos que estão sendo feitos por aposentados e pensionistas, e o principal detalhe é que muitos não sabem que contratou esses empréstimos. Doutor Herbert, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, meu amigo, bom dia a toda a sua grande audiência, a todos aqui presentes. É mais uma vez uma satisfação estar aqui participando, né? E trazendo alguns esclarecimentos para toda a população sobre a questão aí hoje em pauta, que é a farra dos empréstimos, né? Herbert Castro, o que seria a farra dos empréstimos? A farra dos empréstimos são empréstimos soltos à torta e à direita aí para todo mundo, muitas vezes sem autorização das pessoas, né? A maioria dos casos que a gente tem pego são casos realmente que não tem autorização do aposentado, do beneficiado, e isso em decorrência muitas vezes das pessoas não observarem contrato, não observarem cláusulas, muitas vezes fornecem os dados facilmente aí para quem pede, né? São pessoas que muitas vezes se aproveitam dos dados das pessoas, elas fazem empréstimo, tem ali os dados das pessoas facilmente, e aí elas utilizam esses dados para fazer mais empréstimos que a pessoa não solicitou. E a gente tem visto de tudo nesse tempo. A gente vai citar aqui vários exemplos do que pode estar acontecendo, e a pessoa que está ouvindo aí pode até se alertar que pode estar acontecendo com ela também. Agora, como é que as pessoas podem ser prejudicadas por empréstimos feitos em seus nomes sem consentimento? Elas podem, assim, no caso de alguns casos que a gente tem visto, ontem, por exemplo, eu atendi, a pessoa solicitou o empréstimo, ela nos disse, olha, eu pedi um empréstimo de 10 mil. E aí, quando a gente vai ver no sistema, o empréstimo, na verdade, é de 20 mil. Então, ela paga uma prestação de 20 mil reais, achando que está pagando uma prestação de 10 mil reais. Isso, de alguma maneira, é desviado parte do dinheiro que, às vezes, cai na conta da pessoa. Então, aquela pessoa que fez esse empréstimo, ela possivelmente desviou parte do dinheiro e fez um empréstimo de 10 mil. Então, muitas vezes, a gente, quando faz esse tipo de empréstimo, muitas vezes acha que está preocupado com a prestação, né? A gente está preocupado vai caber no meu bolso essa prestação, e muitas vezes a gente não está preocupado em quantas vezes vai pagar e não faz aquela continha final. Olha, eu estou pedindo 20 mil e estou pagando aqui 40, 50 mil. Né? O brasileiro normalmente não faz não tem esse tipo de preocupação. E mais ainda nessa situação que eu estou falando, a pessoa pediu 20 mil, pediu 10 mil e na verdade fizeram 20. Então quando ela começa a pesar no bolso, né? Quando ela vê que aquilo está começando a pesar no bolso, ela nos procura, porque ela vê que está pagando demais. Ela vai pagando 40, 50 prestação, e aí ela diz, não, isso aqui eu não tem fim não. Não tem fim essa prestação. E aí quando ela vê que não tem fim, ela nos procura. E aí eu abro o sistema e digo, olha, ainda faltam 30 prestações. A pessoa diz, o quê? 30? É verdade. E tem alguns casos até através de cartão de crédito. As pessoas fazem cartão de crédito achando e não sabem nem que tem cartão de crédito. Agora, como é que essas empresas conseguem esses dados? Normalmente, quando a pessoa fornece para pessoas escusas. Então, tipo assim, a pessoa bate na sua porta, diz, olha, eu tenho aqui um empréstimo para você pode fazer, você tem uma margem, você nem conhece aquela pessoa, você não sabe quem é aquela pessoa, às vezes entra em contato com você através de WhatsApp, ou de Instagram, ou de alguma coisa assim, diz, olha, a gente tem aqui uma liberação para você, e as pessoas acabam acreditando, porque hoje o fraudador, ele utiliza de marcas conhecidas para fazer isso. Então, às vezes, eles pegam até o nome de um banco grande, né, de um banco conhecido, e através desse banco eles ganham a confiança do cidadão, e através disso eles vão fazendo coisas que são, na verdade, erradas, né? Se utilizando de nomes conhecidos, de bancos conhecidos, muitas vezes. E outras vezes até não. São pessoas realmente de má fé, que fazem empréstimos de má fé, e uma vez feito um empréstimo, ela já tem os dados da pessoa e utiliza para fazer mais. Se alguém faz um empréstimo no meu nome, sem minha autorização, o banco tem alguma responsabilidade? Olha, em tese, pelo Código de Defesa do Consumidor, todas as instituições bancárias, elas têm a obrigação de dar segurança para o consumidor. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Seja nas imediações ali físicas do banco ou através de questões virtuais. Porém,
Na prática, o que a gente vê é que muitas vezes os bancos não são responsabilizados nesses casos, porque quem realizou isso foi um terceiro, né, uma pessoa que conseguiu, digamos assim, hackear os seus dados, e aí muitas vezes na prática o banco ele é isentado dessa responsabilidade. Mas não raras as vezes a gente vê casos do próprio banco fazer isso. Próprio banco fazer isso. Então, assim, bancos de nomes com nome grande, ele faz muitas vezes isso através de funcionários também de má fé. Então, lógico que isso não é uma regra. A gente está falando aqui que todos os empréstimos são assim, que todos os bancos fazem isso. A gente está dizendo que vê isso no nosso cotidiano. Né? Bancos também de renome fazendo empréstimos indevidos e se aproveitando de dados das pessoas. Não é à toa que hoje no nosso escritório a maior parte das ações tem sido contra bancos dessa forma. Inclusive, quando ajuizamos as ações, eles não anexam o contrato que a pessoa fez. Por quê? Porque não tem contrato. Então, assim, o certo é você vai fazer o empréstimo, você tem que ter o contrato. Né? Você lê as cláusulas do contrato. E aí, quando nós solicitamos a juntada do contrato, não existe contrato. Não tem. E não raras as vezes, quando eles anexam, as assinaturas são claramente falsificadas. Claramente. Já teve caso de nós ajuizarmos as ações e o juiz nem sequer solicitar a perícia técnica. Porque é tão grotesca a falsificação, é tão absurda que o juiz não solicita perícia técnica, porque é uma coisa absurda. Muitas vezes a pessoa é semi-analfabeta, tem uma letrazinha ali bem simplesinha, e quando nós olhamos no contrato, tá lá uma assinatura linda, uma coisa magnífica. Então, nem precisa de prova técnica na maioria dos casos. Eu pergunto aqui do nosso ouvinte pelo nosso WhatsApp, eu percebi que meu nome estava incluído em um contrato de empréstimo, mas nunca autorizei nada. Como posso identificar se fui vítima realmente do empréstimo fraudulento? Olha, a primeira coisa é abrirmos o aplicativo Meu INSS. Lá tem histórico de empréstimos consignados. O que é que eu oriento nesses casos? A pessoa vai no banco, então, por exemplo, ela pega a primeira data do empréstimo, digamos que ela tem 10 empréstimos. Qual é o primeiro empréstimo? 2020, por exemplo. Ela não sabe o que ela fez e o que ela não fez. Então, o que é que ela faz? Ela vai no banco dela, solicita os extratos bancários de 2020 até hoje. Ou pode fazer isso pelo aplicativo também. E aí ela vai batendo. Olha o empréstimo no aplicativo. Olha, esse aqui. Caiu o dinheiro tal data. Digamos, R$10.000. Dia 21. Você vai no seu histórico do seu extrato e vê se esse dinheiro caiu. Você vai olhando, vai batendo isso. Histórico do INSS com extrato bancário. Obviamente você vai ver que alguns não caiu, né? Está lá o empréstimo, digamos, um de 2022, mas não caiu dinheiro na sua conta. Esses você vai riscando e vai vendo, vai selecionando aquele que você não fez. E aí você vai processar o banco certo, porque também não se pode correr o risco de processar o banco errado. A maioria das pessoas que a gente atende, Marcos, diz assim, eu não me lembro o que eu fiz, o que eu não fiz. Eu não lembro, eu fui fazendo, fui renovando, fui pegando margem e tal. Aí tem que ter muito cuidado, porque você não pode processar o banco errado, né? Então tem que ter esse cuidado também aí. O ouvinte quer saber aqui também quais são as melhores formas de proteger seus dados pessoais. Melhor forma de proteger os dados pessoais, primeiramente bloqueando o seu benefício para empréstimo. Isso pode ser feito já de imediato? Pode ser feito de imediato. Você aposentou hoje, já bloqueia o seu benefício para empréstimo. É fácil pelo aplicativo. Pelo aplicativo é bem facinho. Você abre lá, se você não souber, você pode procurar uma pessoa de sua confiança, ele bloqueia, e aí você já tem uma certa segurança. É uma segurança 100%? Não. Não é, porque a gente sabe que o danado do hacker, ele consegue fazer muita coisa. A outra coisa que você pode fazer, nunca forneça seus dados para quem você não conhece. Então, o que é que o sabido faz? Ele vai até sua casa. Hoje estão indo nas casas das pessoas. Olha, eu vou alertar isso. Estão indo na casa das pessoas. Tanto prometendo questões de empréstimos, como também pessoas se passando por advogados. Então, isso está acontecendo de pessoas se passando por advogados ou que trabalham para advogados, prometendo aposentadorias fictícias que não são possíveis,
né, prometendo coisas que não existem. Eu já atendi casos que foram enganados, Marcos, que disse assim, olha, eu vou conseguir 2 salários para a senhora. 2, não existe. Se você não contribui em cima de 2 salários, você não vai receber 2 salários. Então tenham cuidado com essas atuações em porta de INSS, porque estão em porta de INSS e muitas vezes até entrando nas agências do INSS e tentando pegar esses dados dentro das agências do INSS. Então aquela pessoa vai com aquela lábia ali, senta do seu lado, começa a conversar, pega a sua confiança, pega você pelo braço na porta do INSS, dizendo que vai levar para um advogado, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Na verdade, ela só quer uma coisa, seus dados. Então cuidado com isso. Ela pode até aposentar você, só que lá na frente vai fazer o empréstimo. Eu estou falando isso porque eu vejo essas coisas acontecerem. Recentemente nós atendemos uma pessoa que ela foi enganada dessa forma. Alguém pegou os dados dela, disse que ia levar para um advogado, o advogado realmente existia, fez a aposentadoria dela e o próprio advogado fez um empréstimo. Então, assim, inclusive, isso foi um transtorno tão grande que o cliente ele ficou tão constrangido com isso que ele sofreu um AVC, ele faleceu. Infelizmente, ele faleceu da raiva que teve. Então, assim, eu tô falando isso porque eu vejo isso acontecer. Então, as pessoas deixam de procurar alguém de confiança, de renome, de histórico na cidade para procurar aventureiros. Muitas vezes, porque é fulano de tal. E depois o prejuízo vem, né? O prejuízo é grande. Pode demorar, mas ele vem. Caso eu seja vítima dessa fraude e o banco não resolva o problema rapidamente, posso entrar com uma ação judicial contra o banco? Olha, você deve entrar com a ação rapidamente para que cesse os descontos. Em regra, você vai receber esses valores em dobro. Se o banco tiver culpa, dá para entrar com danos morais, mas infelizmente, no nosso judiciário brasileiro, eu sempre digo o seguinte, que quem mais está ajudando o malandro é o próprio judiciário. Quem mais está ajudando o hacker, o malandro, o falsificador, o estelionatário é a própria justiça. Por quê? Porque não concede danos morais com valores altos. Isso faz com que os bancos e os estelionatários se sintam à vontade de fazer o que quer. Quando você tem um país em que o dano moral é tabelado, como o Brasil, que diz assim, aqui dano moral é 3 mil, é 4 mil, como se todo dano moral fosse igual, você faz a vida do fraudador, porque ele não está nem aí. Ele já sabe que a condenação dele é pequena. Você já viu, Marcos, você trabalha, é um profissional há anos aqui na rádio, você faz várias notícias policiais. Quantos você viu de estelionatários presos realmente por anos a fio de decorrência desse tipo de coisa? Pouquíssimos, né? É muito pouco. Então no Brasil você ajuda o estelionatário. Ele fica à vontade, ele não está nem aí. Ele pega uma semana de cadeia, ele pega um mês de cadeia, quando pega, que na maioria das vezes é preso num dia, solto no outro, e amanhã ele está fazendo a mesma coisa. E o pior, que as pessoas veem isso acontecer e caem de novo, né? Então, assim, é um ciclo vicioso. E por que isso? É o efeito dopamina rápida. Quando você chega com dinheiro para a pessoa, diz, olha, você tem 10 mil que eu tenho aqui para liberar. Ela esquece tudo o que viu anteriormente daquela pessoa. Porque ela só está vendo na cabeça dela e na vista dela o dinheiro. Eles mexem muito com o emocional das pessoas, né? E pega você no momento mais frágil possível, entendeu? É a pessoa que está precisando de um tratamento, de um remédio, é a pessoa que está precisando reformar a casa. Então ela pega você no pior momento da sua vida. E isso fica fácil para o fraudador. Então, primeira coisa que eu devo desconfiar. Primeira coisa é a conversa bonita. Promessas maravilhosas. Promessas maravilhosas. Gente que você não conhece, pessoas que falam através só de WhatsApp e Instagram e você nunca vê aquela pessoa, né? Ela é de fora, você não sabe quem é. Você também tem que conversar com quem já fez empréstimo naquele lugar, para saber se é um lugar de confiança, se é um lugar respeitável. Então é importante, assim como você, Márcio, você vai comprar um carro, você vai numa loja, eu acredito que você procura saber se aquela loja, o histórico dela.
Olha, quem compra nessa loja é uma pessoa que sai satisfeita, ela é enganada, esse vendedor ele tem histórico de enganar as pessoas, de passar carro defeituoso. A gente sabe quem é quem, mas as pessoas só olham a propaganda, só, e esquecem de procurar o histórico de quem faz. Depois do empréstimo feito e descontado, eu posso reverter essa situação? Pode sim, receber os valores atrasados. Olha, eu vou dizer um dado para você aqui, chocante. Eu atendi em Jucurutu terça-feira passada, nós temos escritório lá também, e ontem, toda terça-feira. Eu vi pessoas com 32 empréstimos. 32 empréstimos. Todas sem autorização? Não todas, mas a maior parte, inclusive desses 32, 18 encerrados, 20 encerrados, já tinham acabado, ela já tinha pago e terminado. E os outros você diz assim, mas essa pessoa tinha margem para tudo isso? Cara, é porque quando acaba a margem, eles vão no cartão de crédito. Eles criam um cartão de crédito para você, cria margem. Eles vão lá e tiram o dinheiro do cartão de crédito. Aí tem gente que diz, eu nunca tive cartão de crédito. Teve. Você só não sabe que tem. Mas tem. Então quando a gente abre lá, vê. Ó, tem 10 empréstimos ativos, 8 ativos, 3 cartões de crédito. E o pior, quando eu olho, são cartões de crédito de 10 anos atrás, 8 anos atrás. E que vem pagando até hoje. E por quê? Não tem fim. Porque você paga só o mínimo do cartão. Então você vai descontando aquele mínimo do cartão ali e nunca tem fim. Não acaba. Entendeu? Então assim, eu digo às pessoas, gente, hoje o Brasil é um país de endividado. Nós estamos num país de endividados. Você pega hoje, a maioria dos aposentados estão recebendo a metade do dinheiro. Entendeu? Então eu não sei onde vai parar esse tipo de coisa, a não ser que a gente faça um trabalho educacional, aqui como a gente está fazendo hoje, para que as pessoas evitem o empréstimo. Eu estou dizendo para não fazer? Não, eu não estou dizendo para não fazer. Eu estou dizendo para fazer com cautela. É para uma necessidade médica, é para um tratamento. Não para você comprar uma moto para o neto. Não para você pagar a conta de uma nora que você tem e não sabe se ainda vai ter ela amanhã, entendeu? Não para você emprestar dinheiro para fulano de tal, porque isso vai fazer você nunca sair do endividamento. É um dinheiro que não tem retorno. Você vai, vou comprar uma moto pro meu neto. Beleza, não vai ter retorno nesse dinheiro. É um dinheiro que você só tá tirando. Entendeu? Vale a pena você fazer isso? Não, porque você tá pegando 10 mil e vai pagar 30. Entende? É melhor você, eu quero ajudar um neto? Quero. Tenta fazer uma poupança. Né? Aí é sua vontade. Você quer ajudar, beleza. Mas o empréstimo deve ser a última opção. Financeiramente falando, deve ser a última opção. Né? Você só perde com isso, não ganha nada. O ouvinte pergunta aqui o seguinte, é difícil para quem sofre com esse tipo de fraude conseguir resolver a situação? As vítimas têm enfrentado dificuldades para reverter os empréstimos no sistema bancário? Não tem dificuldade, só é um pouco demorado. Porque as ações judiciais, infelizmente, a gente sabe como são. Né? E mais ainda agora que a gente está no período do INSS, esse acúmulo de processos que está tendo decorrência digamos assim, essa notícia que está saindo do INSS, o judiciário está entupido de processos. Então, assim, e não está mais entupido de processos, porque pouca gente sabe que pode entrar na justiça nesses casos de ressarcimento de associações. Porque se todo mundo tiver essa consciência e procurar o advogado, vai encher mais ainda o judiciário. Deve fazer isso, no meu ponto de vista. E deve fazer. Por quê? Porque o que tem sido noticiado é apenas a devolução de um dinheiro que lhe foi roubado. Mas não tem sido noticiado isso receber em dobro e o dano moral, que é de direito das pessoas. Aí se a justiça vai dar conta ou não, aí é outra questão. Mas que é direito do cidadão, é. Outra pergunta, descobri que meu neto fez o empréstimo em meu nome. Eu posso responsabilizá-lo? Sim. Dependendo... Isso agora, é muito comum, inclusive. Isso, muito comum. Né? Se ele for maior de idade, obviamente você pode entrar com ação. Agora você tem que provar tudo. Né? Direito é prazo e prova. Então, como você vai provar que esse empréstimo foi feito de maneira ilegal pelo seu neto? Através de que provas? Muitas vezes conversa de WhatsApp, muitas vezes gravações. Então, você tem como, em algumas situações, provar até através de testemunha também. Agora, o difícil é você rever o dinheiro.
né? Aí vai ser mais difícil. Bem mais difícil. Porque quando você processa uma pessoa individual, né, uma pessoa física, ela tem que ter dinheiro. Senão você não executa. Como você vai executar alguém que não tem nada? Né? Então tem isso. Minha tia recebe menos da metade do salário. Pode alguém da família fazer empréstimo em nome do aposentado? E como isso acontece? De vez em quando ela disse que vai ao banco e tira foto. Olha, isso pode ser feito por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A pessoa vai lá, tia, vou fazer uma foto sua aqui. Ali é um reconhecimento facial. Entendeu? O empréstimo você pode fazer faz o reconhecimento facial. Então, a pessoa que não sabe ler e escrever direito, assina aqui, tal, aqui eu estou fazendo a prova de vida, tal. Ninguém sabe. O ideal é você sempre ir com alguém que tem conhecimento. Mas é possível qualquer um fazer empréstimo. Eu falei agora do caso de um advogado que fez um empréstimo em cima do nome do cliente. Tem mais perguntas? Bom dia. Olá, bom dia. Gostaria de saber do advogado aí. O meu pai aposentou e ficou contribuindo para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Meu pai e minha mãe. Eu gostaria de saber se isso é legal. Procurei saber e a pessoa me informou que o papel lá, ele tinha autorizado, tinha um papel assinado, não me mostrou o papel. Eu gostaria de saber se isso era legal. Porque eu soube disso agora, depois desse movimento do INSS. É legal isso? Não, é aquela questão. Não é proibido você contribuir depois de aposentado. Se você autorizar, é legal, né? Se houver autorização. Agora, você pode tirar. Você pode cancelar seu pagamento do sindicato depois de aposentado. Agora, existem situações e situações. Existem sindicatos sérios que pedem autorização para o cliente. Pede autorização. Olha, você pode contribuir, mas eu já vi casos de instituições forçarem as pessoas a querer pagar depois de aposentado. Induzir. O que não pode é induzir. É chegar a induzir e forçar aquele que não sabe ler e escrever a querer fazer, a continuar pagando o sindicato. Aí não pode. O ouvinte quer saber aqui o seguinte, qual o meio mais eficaz de reclamar o INSS? Com referência... Talvez seja empréstimo, certamente, né? É o aplicativo nesse caso? Sim. De fazer uma reclamação de empréstimos fantasmas, né? Olha, para fazer isso diretamente do INSS é mais complicado. Com referência à associação, você tem lá, no aplicativo você tem abas em que você coloca assim, foi autorizado esse desconto? Sim ou não? Tem pessoas que estão colocando sim, mas é porque não sabe ler direito, aí está colocando sim. Ou seja, ela está dizendo que autorizou. Então tenham cuidado na hora de preencher essas coisas no aplicativo. Mas pode depois reverter essa resposta? Pode, mas vai ser através de via judicial, ela vai ter que provar que não entendeu bem. É mais difícil. O ideal é você só colocar isso com uma pessoa que entenda. Né? Porque eu já vi casos da pessoa dizer, eu autorizei sem entender o que quer dizer aquilo. Né? Ou até na pressa também, às vezes, de digitar, de tocar no telefone, né? Exatamente. Às vezes vai fazer no notebook, não sabe mexer direito. E aí coloca sim ou não. Ah, sim. Às vezes está entendendo que é para receber. Aí coloca sim. Doutor Epton, onde é que a gente lhe encontra aqui em Caicó? Aproveitar e falar nessa questão. Você está aí recebendo currículos para o seu escritório? Sim, estamos recebendo currículo devido ao aumento da demanda. A princípio, secretária. Quem quiser deixar currículo aí, a gente está recebendo currículo. Não precisa ter experiência prévia. Né, como muita gente acha, não vou deixar currículo porque eu não sou da área, não tenho experiência. Não precisa. A maioria das nossas secretárias, dos nossos funcionários nunca tiveram experiência anterior. E eu digo até sempre que os melhores são os que não tiveram experiência anterior. Então, assim, você pode deixar seu currículo, é lá na rua Renato Dantas, 954, ao lado ali dos Camelões. Né? Todo mundo ali me conhece. Castro e Maciel é o nome do escritório. O Instagram é Castro e Maciel. Né? Você pode também, pelo Instagram, a gente passa a informação, a gente tem como é que eu posso dizer, um auxiliar no Instagram que fica olhando as mensagens e ele responde a quem colocar a mensagem lá. Então, se você quiser tirar dúvida de como entregar o seu currículo, ou mesmo, mas Zé Beto, eu não tenho experiência nenhuma, não tenho o que colocar no currículo, vá mesmo assim. No Instagram, Castro e Marcel tem o endereço, eu não me importo com essa questão. De verdade. Então, às vezes a pessoa não tem currículo, mas ela quer ter uma chance de emprego. Às vezes é uma pessoa simpática, às vezes é uma pessoa comunicativa. E hoje as empresas, eu acho que devem privilegiar isso. Não currículo em si. Ensinar também, né? Porque às vezes a pessoa tem um alto potencial,
mas ela não tem experiência, mas ela tem potencial que pode ser extraído dela. E assim, hoje o que eu quero é a pessoa comunicativa. É aquela pessoa que sabe lidar com gente, porque lidar com gente não é fácil. Até quando os currículos? Olha, a gente colocou a princípio até sexta, tá um pouco em cima. Talvez a gente estenda mais, porque na verdade a gente era para ter vindo aqui na segunda, aí deu um erro, não deu para vir em segunda. Mas assim, talvez a gente estenda mais um pouco. Se as pessoas puderem entregar até sexta-feira, seria bom. Pode ser pelo Instagram, você fala pelo Instagram, Castro e Maciel. A gente explica como você pode deixar seu currículo ou ir para uma entrevista, né? E também pelo telefone, que é o 999 24 28 24. É 99 24 28 24, que é o WhatsApp do escritório. Isso é para deixar o currículo no caso, né? E você, se você não tem às vezes experiência, vá lá. Marque vai conversar, né? Vai lá, não tem problema. Eu sempre de repente você é selecionado, né? Né? Olha, eu tô na segunda-feira aqui, né, pela manhã. Geralmente eu atendo lá no escritório toda segunda-feira pela manhã. E nas quartas-feiras. Então a gente sempre tá pelo escritório de Caicó. Os outros dias eu tô atendendo nos outros escritórios que eu tenho aí. Que bom, que são vários, inclusive, né? Inclusive um na zona rural. Lá de Cerro Corá. De Cerro Corá, o primeiro escritório rural do Brasil, do país, é um Castro e Maciel dentro de um sítio. Você é pioneiro, né? É pioneiro. Obrigado pela sua participação. Forte Valeu, abraço, meu viu? querido. Um abraço e muito obrigado pela oportunidade. 8h43, a gente volta.